Esse é o curioso caso do homem que ninguém sabe quem é. Em 1948, um homem foi encontrado morto em uma praia da Austrália. Ele estava bem vestido, não tinha ferimentos, mas também não tinha documentos. Todas as etiquetas das roupas haviam sido removidas. Nenhuma carteira foi encontrada, nenhum nome foi registrado. E dentro de um bolso secreto costurado em sua calça, havia apenas um pequeno pedaço de papel com duas palavras, Taman Shud, que significa está terminado. O problema é que essa história nunca terminou. E é exatamente isso que você vai descobrir agora. Era para ser apenas mais uma manhã comum. O sol nascia lentamente sobre a praia de Somerton, em Adelaide, na Austrália. O mar estava calmo, quase imóvel. O tipo de silêncio que transmite paz. Mas naquela manhã de 1º de dezembro de 1948, havia algo errado. Um homem estava encostado na areia, apoiado contra um muro baixo da praia. Terno alinhado, gravata no lugar, sapatos engraxados. Ele parecia estar descansando, mas não estava respirando. E ninguém, absolutamente ninguém, sabia quem ele era. Testemunhas relataram que o viram ali na noite anterior. Ele estava deitado, olhando para o céu. Uma das pessoas disse que ele levantou o braço lentamente, como se estivesse afastando um inseto. Ou talvez estivesse tentando chamar alguém. Depois disso, ele não se mexeu mais. Mas ninguém achou estranho, até a manhã seguinte. Quando a polícia chegou, não havia sinais de violência, nenhuma marca de luta, nenhum ferimento visível. Era como se a vida simplesmente tivesse sido desligada dentro dele. Só que o verdadeiro mistério ainda estava por começar. Quando os policiais começaram a examiná-lo, perceberam algo incomum. Ele estava impecavelmente vestido, mas todas as etiquetas das roupas haviam sido cuidadosamente removidas. Do paletó, da camisa, da calça, até das gravatas. Não havia carteira, não havia documentos. Não havia nada que indicasse seu nome. Nenhuma chave, nenhum papel, nenhum bilhete, nada. Quem sai de casa sem qualquer forma de identificação? E por que alguém se daria ao trabalho de cortar cada etiqueta das roupas? Aquilo não parecia acidente, parecia planejamento. Os médicos fizeram exames detalhados. O corpo estava saudável, coração forte, sem doenças aparentes. Mas havia sinais sutis que intrigavam os especialistas. Congestão nos órgãos, possível envenenamento. Só que nenhum veneno foi detectado, nenhuma substância conhecida. Era como se o homem tivesse sido envenenado com algo invisível, ou com algo impossível de rastrear na época. E isso foi em 1948, início da Guerra Fria, um período em que espionagem não era teoria, era rotina. Mas antes de falarmos sobre espiões, precisamos falar sobre o papel. O pequeno pedaço de papel que mudou tudo. Meses depois, enquanto as roupas eram reexaminadas, uma descoberta inesperada aconteceu. Havia um bolso secreto costurado dentro da calça. Não era algo de fábrica, era manual, escondido. E dentro dele, dobrado com cuidado, estava um pequeno pedaço de papel. Nele estava escrito Taman Shud. A frase foi identificada como a última linha do livro Rubaiyat de Omar Khayyam, uma obra poética persa sobre destino, fatalidade e o fim inevitável da vida. Taman Shud significa está terminado. Mas terminado o quê? Uma vida? Uma missão? Um relacionamento? Dias depois, um homem apareceu com uma informação perturbadora. Ele havia encontrado um exemplar desse mesmo livro jogado no banco traseiro de seu carro, estacionado próximo à praia naquela mesma noite. A última página estava arrancada. Era o trecho que dizia Taman Shud. Mas havia mais, muito mais. Dentro da contracapa do livro havia algo escrito à mão, uma sequência de letras aparentemente aleatórias, linhas curtas, sem padrão claro, sem explicação. Criptógrafos tentaram decifrar. Especialistas analisaram por décadas. Nada. Alguns acreditam que seja um código militar. Outros dizem que pode ser apenas rabiscos sem significado. Mas pense comigo, se fosse algo irrelevante, por que escondê-lo? E por que costurar um bolso secreto para carregar apenas aquele pequeno pedaço arrancado? Não parece o tipo de coisa que um homem comum faria. Quanto mais investigam, mais estranho fica. O homem tinha características físicas incomuns.
Suas panturrilhas eram extremamente desenvolvidas, algo típico de bailarinos profissionais ou de pessoas treinadas para certas atividades militares. Suas mãos não apresentavam sinais de trabalho manual pesado. Ele parecia alguém educado, culto, cuidadoso, mas ninguém o reconheceu. A foto dele foi divulgada amplamente. Nenhum familiar apareceu, nenhum amigo, nenhuma esposa, nenhum colega. Era como se ele tivesse surgido do nada e voltado para o nada. E então surge um detalhe ainda mais inquietante. Uma enfermeira morava a poucos minutos da praia. Ela possuía um exemplar do mesmo livro. Quando a polícia mostrou a ela o molde de gesso do rosto do homem, testemunhas disseram que ela empalideceu, visivelmente abalada, mas afirmou não conhecê-lo. Anos depois, surgiram rumores de que ela poderia ter tido um filho com ele. Alguns pesquisadores notaram que o filho dela possuía características físicas raras semelhantes às do homem. Coincidência ou segredo enterrado? Se ele veio procurá-la, por que morreu sozinho na praia? E por que ela nunca admitiu qualquer ligação? Estamos em 1948. A União Soviética e os Estados Unidos iniciaram uma disputa silenciosa. Os espiões estavam por toda parte. A Austrália era estratégica para testes militares. Se aquele homem fosse um agente, talvez tivesse informações que não poderiam cair em mãos erradas. Talvez o código fosse uma mensagem. Talvez Taman Shud fosse um sinal. Missão encerrada. Agente eliminado. Mas isso é teoria. E o mais perturbador é que nenhuma teoria fecha completamente. Décadas se passaram. O caso virou lenda, um dos maiores mistérios não resolvidos da história moderna. Até que em 2022, cientistas realizaram testes avançados de DNA. Após anos de análise genealógica, um possível nome surgiu: Carl Webb, um engenheiro elétrico desaparecido na mesma época. Mas aqui está o problema. Mesmo que esse fosse realmente seu nome, isso não explica nada. Não explica o bolso secreto, não explica o código, não explica o livro, não explica a possível reação da enfermeira e, principalmente, não explica como ele morreu. Talvez a parte mais inquietante dessa história não seja a espionagem, nem envenenamento, nem códigos. É o fato de que um ser humano pode desaparecer tão completamente, sem passado confirmado, sem alguém que o procure, sem alguém que o reivindique. Imagine isso por um momento. Você vive sua vida inteira e um dia morre. E o mundo simplesmente não sabe quem você é. Nenhuma foto antiga, nenhuma lembrança, nenhuma história. Apenas um corpo na areia e duas palavras: está terminado. Hoje, a praia de Somerton continua tranquila. Pessoas caminham por ali todos os dias, sem imaginar que naquele mesmo local, décadas atrás, um homem foi encontrado morto e se tornou um enigma eterno. O caso continua oficialmente envolto em dúvidas. Alguns acreditam que a identificação por DNA encerra o mistério. Outros dizem que isso é apenas a superfície. Porque mesmo com o nome, a história continua incompleta. Talvez nunca saibamos a verdade. Talvez o código nunca seja decifrado. Talvez o secretário tenha morrido com ele naquela praia. Mas uma coisa é certa. O homem de Somerton não foi apenas um caso policial. Ele se tornou um símbolo do quanto ainda somos vulneráveis ao desconhecido. E agora eu te pergunto, o que você acha que realmente aconteceu? Espião eliminado? Amor secreto que terminou em tragédia? Suicídio cuidadosamente encenado? Ou algo ainda mais obscuro? Comenta aqui embaixo, porque talvez a verdade esteja mais próxima do que imaginamos.